A mulher perguntou: Senhor, não tem como sair daqui do inferno? Jesus respondeu bem suavemente: Mulher, ele disse, foram lhe dadas muitas oportunidades para o arrependimento, mas você endureceu o seu coração e não quis. Você sabia que a minha palavra dizia que todos os fornicadores terão a sua parte no lago de fogo. Apocalipse 21:8. Fornicação significa relação sexual fora ou antes do casamento. Jesus virou-se para mim e disse: esta mulher teve relações com muitos homens, levando muitos lares a serem desfeitos. Apesar disso tudo, eu ainda a amava. Eu fui a ela, não para condená-la, mas para salvá-la. Enviei muitos servos meus para falar com ela e ajudá-la a se arrepender dos maus caminhos, mas ela não quis. Quando era ainda jovem, a chamei, mas ela preferiu continuar em pecado. Ela fez muita coisa errada, mas se ela tivesse se voltado para mim, eu a teria perdoado. Satanás entrou nela e ela ficou fria, amarga, e não perdoava os outros. Ela ia para a igreja só para se envolver com os homens, e quando os achava, os seduzia. Se pelo menos tivesse se voltado para mim, os seus pecados teriam sido lavados pelo meu sangue. Uma parte dela queria me servir, mas você não pode servir a Deus e a Satanás ao mesmo tempo. Cada indivíduo tem de escolher a quem vai servir. Senhor, clamei, dá-me forças para continuar. Eu tremia da cabeça aos pés por causa dos horrores do inferno. Jesus me disse: calma, aquieta-te. Ajuda-me, Senhor, eu clamei. Satanás não quer que saibamos a verdade sobre o inferno. Nem no pior dos meus sonhos eu imaginei que o inferno seria assim. De volta à minha casa, eu chorei muito. Durante o dia eu me lembrava do inferno e de todas as pessoas que estavam lá. Eu falava a todos que eu encontrava em meu caminho durante o dia sobre o inferno. Eu dizia-lhes que o sofrimento no inferno era muito além do que podíamos imaginar. Arrependa-se dos seus pecados. Clame a Jesus e peça a Ele que o salve. Clame por Ele hoje. Não espere até amanhã. O amanhã pode não vir. O tempo está acabando-se rapidamente. Ajoelhe-se e limpe-se dos seus pecados. Seja bom com o seu próximo. Pelo amor de Jesus, seja bom e perdoe uns aos outros. Se você estiver zangado com alguém, o perdoe. Não há raiva tão grande que valha a pena ir ao inferno por causa dela. Certa noite, minha esposa e eu estávamos sentados na sala de visitas da casa de um amigo, enquanto ele compartilhava conosco o que lhe havia acontecido quando jovem. Ele foi criado no Caribe e durante a estação das chuvas caiu em um poço que era usado para recolher água da chuva para construções. O irmão dele saltou ali dentro e tentou tirá-lo, mas não conseguiu. Então, saiu para pedir ajuda, pois o nosso amigo não sabia nadar. Quando o socorro chegou, ele já estava morto havia cerca de meia hora. Ele nos contou que quando deixou o seu corpo, todos os seus sentidos estavam intactos. Ele se viu sendo puxado rapidamente para baixo em direção a uma profunda escuridão. Ele disse que as trevas eram tão profundas que ele não podia ver sua mão diante do seu rosto. Era tão escuro que ele sentiu como se as trevas o estivessem vestindo como uma roupa. Ele disse: o medo era tão grande que eu achei que as coisas não podiam piorar. No entanto, quanto mais eu caía, mais intenso ele se tornava. Jamais eu senti um medo como aquele quando eu estava na terra. Não há forma de descrevê-lo em palavras. Ele disse: então
eu vi as luzes bruxuleantes e soube que estava indo em direção ao inferno. Comecei a gritar: por que estou indo nessa direção? Sou um cristão. Sua mãe e seu pai eram crentes fiéis, mas ele estava apenas indo à igreja, porque os seus pais lhe disseram que ele não tinha outra escolha. Quando compartilhou essa história conosco, ele disse que naquela época não conseguia explicar como aquilo podia estar acontecendo com ele. Então, ele relatou ter ouvido gritos de medo e de tormento. Lembro-me claramente de que ele disse: John e Lisa, alguns gritos são comuns, mas há outros tipos de gritos que fazem com que o seu sangue congele nas veias. Foram esses gritos que eu vi. Então me encontrei face a face com uma criatura que tinha escamas e que ficava me dizendo: venha para mim, você é meu. Eu estava lutando com aquela criatura. A princípio eu não conseguia dizer nada por causa do medo, mas depois gritei: solte-me, solte-me. Então, de repente, eu me vi gritando em meu corpo e mordi o dedo do médico que estava enfiado em minha garganta. Isso foi o que minha mãe me disse quando expliquei a ela sobre a minha experiência. Ao mesmo tempo, minha mãe estava sentada do lado de fora da sala de cirurgias. Àquela altura, eu já estava no hospital e clamando a Deus: Pai, se tu me deres meu filho de volta, eu o darei a ti para sempre. O nosso amigo, anos mais tarde, desenvolveu um ministério no Caribe. Você que ouviu esses testemunhos até aqui, se ainda não teve um encontro com o Senhor Jesus Cristo e quer fazer isso agora, faça essa oração comigo e repita as minhas palavras. Diga assim: Pai Celestial, eu creio que Jesus Cristo morreu e ressuscitou o terceiro dia. Receba Jesus como meu único e suficiente Salvador. Confesso que Jesus Cristo é o Senhor e é o Filho de Deus. Perdoa os meus pecados e escreve meu nome no livro da vida do Cordeiro. Em nome de Jesus. Amém. Você que fez essa oração comigo, você agora é um filho e filha de Deus. Procure uma igreja evangélica mais próxima da sua casa para aprender mais da palavra de Deus e leia bastante a Bíblia. Seja bem-vindo à família de Deus. Que o Senhor te abençoe rica e poderosamente. Shalom. Adonai.